Olá, meu povo, minha pova, pessoal do futuro que está me assistindo. Já deixa seu like aí, enquanto eu vou colocar aqui, fixar o que é o tema da nossa live, né? Escrita terapêutica, um olhar da psicologia. Vou deixar fixado aqui, psicologia. Fala aí, Nath, seja bem-vinda, minha querida. Deixa eu colocar esse bagulho no suporte aqui. Isso vai ficar ridículo na gravação. Vamos lá. Tá indo, tá indo. E aí, Lita, seja bem-vinda, minha querida. Obrigado pela presença, como sempre, né? Ponto. Acho que vai, hein? Acho que vai. Agora só esperando a Lau. Vocês que estão aí, se puder, envia, aperta aqui o negócio de enviar. Cadê? Aqui, assim. Aperta o botãozinho de enviar e chama algum amigo que esteja interessado no assunto, que você acha que pode se beneficiar por essa prática, enfim. Manda para alguém aí, porque vai ser importante. Laurine chegou, pera aí, Fê, já vou te aceitar. A Carol, oi Carol, seja bem-vinda, minha querida. Pera aí, deixa eu botar o fone aqui. Eita, naufrágio tecnológico. Tá indo. Espero que vocês estejam me ouvindo. Oi, Laina. É Laina que fala? Ou Iaina? Seja bem-vinda, independente do seu nome, seja muito bem-vinda. Então vamos lá, deixa eu convidar não, deixa eu aceitar a Lau aqui. De novo. Que bom que não foi a cama dessa vez, né? Agora eu já achei um lugar melhor para isso. Pra dar Relaxa. errado. Se for pra Aham. dar errado, dê errado certo, né? Isso. Olá, meus caros filósofos, psicólogos, Estudantes, entendeu? interessados em escrita terapêutica. Ó, é o seguinte, eu separei aqui alguns temas que eu coloquei no início do e-book, que a gente já vai, então, já lançando algumas coisas, né? Algumas sementes do que a gente está escrevendo, para deixar o pessoal na expectativa. Porque, rapaz, do meu ponto de vista, pelo menos, tá bom, o negócio está fluindo Ah, bem. tá legal. E eu acho que vai ser muito bom, a gente vai poder ajudar bastante gente. E Uhum. para quem não está sabendo, então, chegou aí de paraquedas, o intuito hoje é a gente falar um pouco da parte da psicologia por trás da escrita terapêutica, né? Então é por isso que quem está aqui é a psicóloga Laurine Abilhoa, que está escrevendo junto comigo o e-book e vai revisar tudo certinho para não falar besteira para vocês, porque eu sou só um praticante, eu não sou psicólogo, mas eu pratico há mais de 10 anos, né? E salvou a minha vida total. É... Então, Aproveitando, né, para agradecer o convite pela live, para começar a conversar, escrevendo na coluna do blog, né, Filosofia na sim. Vida. Pelo e-book também. Sou muito grata pela parceria, porque acho que nós estamos construindo alguma coisa legal juntos, né? É verdade. Mostrar outros olhares para as pessoas. Eu que agradeço você ter aceitado esse convite, porque senão ia ficar só eu falando minhas coisas filosóficas, e não ia ter um outro olhar também, né? Ia ser uma contradição, meu lema lá, um novo olhar sobre a vida, mas é só o meu olhar. E você está contribuindo muito para isso. Muito obrigado. Então, antes de começar, o pessoal, temos 8 pessoas aí. Se cada um de vocês apertar o botãozinho que tem aí embaixo de enviar para algum amigo, envia para algum amigo que você acha que possa se interessar pelo assunto, que esteja precisando, ou que não está fazendo nada, sabe? Está procurando uma coisa para fazer, vem assistir a live com a gente. E, enfim, envia para eles para que a gente possa divulgar esse trabalho que vai ser incrível. E eu já desvendei o segredo hoje, vai ser lançado na quarta-feira, às 8h30 da noite. Agora temos data. Agora temos data, finalmente. Então, Uhum. Lau, eu quero te deixar livre para você falar o que você quiser aí no começo. Ok.
Então, escrita terapêutica, ela parece um tema não muito comentado, mas na verdade ela começou a ser estudada a partir dos anos 80, com um autor chamado James Pennebaker, que fez um estudo com alguns estudantes. Então ele selecionou alguns estudantes e colocou eles para escrever sobre os seus traumas por 15 minutos, todos os dias. Gente, desculpa, mas eu tenho um gato. Sara, meu amor, por favor, me ajuda aqui. Gato na live. Gato na live. Pelo amor de Deus, vem aqui, que tá estragando a live. Ele derrubou a lâmpada. Tipo... Pronto, vai. Desculpa. Isso, é um naufrágio. Obrigada, gente. Gente, quando vocês quiserem mandar a pergunta, vai escrevendo aí que eu vou anotar. E aí no final a gente responde tudo, tá? Fiquem tranquilos que eu vou anotando. Desculpa, Lau, continua aí. Bem, então, ele selecionou alguns estudantes para escrever por 15 minutos durante todos os dias sobre os traumas que eles tinham ou alguma experiência ruim que eles tiveram ao longo da vida. Ele foi percebendo que a cada sessão o que mudavam eram as palavras com que eles escreviam nesses textos, que eles começavam a falar muito sobre eu, o que está acontecendo comigo, e depois começaram a mudar para escrever sobre ele, sobre o porquê estava acontecendo. Lá pela 4ª sessão de escrita, ele percebeu que as coisas mudavam. Eles já usavam palavras que se associavam muito a questões de dar sentido ao que eles estavam vivendo, né? O porquê, o que está acontecendo. E ele percebeu com isso que, eu acho, se não me engano, ele acompanhou esses estudantes por uns 6 meses, que eles começaram a frequentar menos médico. Então, de alguma forma, aquele efeito terapêutico da escrita estava ligado a uma melhora no sistema imunológico delas. Porque elas procuravam menos os médicos e recursos médicos para lidar com a sua saúde, né? Outros estudos foram feitos depois, alguns não tiveram tanto sucesso assim, outros tiveram, enfim. Existem várias discussões sobre o tema, mas eu acho que todo praticante de escrita terapêutica tem um ganho, porque o próprio praticante percebe as mudanças, as nuances que acontecem ao longo do tratamento. Né? Eu acho que da clínica mesmo é a técnica que eu mais gosto de usar com os pacientes, porque você pode usar com várias questões e de várias formas diferentes. Essa semana mesmo eu passei o diário terapêutico para uma paciente minha, porque a gente precisava descobrir o eu dela. Tem alguns pacientes que chegam para a gente, por exemplo, que eles falam muito sobre pessoas, sobre terceiros. Então, sempre que eles vão denominar alguma coisa, tal pessoa fez isso porque eu fiz isso porque tal pessoa mandou. Os meus pais sempre me falaram que as coisas tinham que ser assim, assim, assado. Então, parece que aquela pessoa está muito cheia de outras pessoas, não tem um desejo dela. E, nesse sentido, eu acho que a escrita terapêutica vai muito bem, porque justamente esse processo de descoberta do que eu gosto, o que eu quero, para onde eu quero ir, e escrevendo pelo menos 10, 15 minutos por dia, a gente consegue começar um caminho para achar esse eu, né? A gente fala muito em logoterapia, quando vai falar sobre Viktor Frankl, sobre o sair desse eu e ir para o outro, ir em direção do outro, mas não tem como ir se a gente não tem nenhum eu constituído ali, né? Isso. Então a gente fortificar primeiro para depois passar as coisas que nós temos para os outros. E isso acho que uma prática muito, muito válida nesse ambiente terapêutico. Pegando esse gancho que você falou aí perdão, do eu, dessa construção do eu, e como a gente identifica que, na verdade, dentro de nós existem inúmeras vozes, né? A voz dos pais, a voz dos professores, a voz, enfim, dos nossos sonhos de infância, tantas vozes que vão construindo a gente, né? Que sufocam a nossa própria voz no final das contas, e que se torna o maior trabalho dentro da escrita terapêutica. Você reconhecer a sua própria voz no meio desses ruídos todos. São várias distorções cognitivas, né? São várias
mentiras que a gente conta pra gente mesmo e, e acaba contando para todo mundo porque não é tão consciente assim, né? São várias camadas de poeira que tem sobre a verdade de nós mesmos, digamos assim. E a escrita terapêutica é esse trabalho quase arqueológico de você pegar um pincel e ir tirando as camadas de poeira que você encontra dentro da sua mente, né? Para você reconhecer o que é de fato seu, o que veio dos seus pais, o que veio dos professores, o que veio disso, o que veio daquilo. Eu contei até no livro a minha história com a depressão, né? Porque eu tenho depressão desde o início da adolescência. Hoje eu tenho 24 anos, então são mais de 10 anos com depressão. Uhum. E durante todo esse tempo, eu praticava escrita terapêutica sem saber que era escrita terapêutica, né? Eu só escrevia, botava para fora o que eu pensava, sentia e tudo mais, sempre me ajudou muito. E eu identifiquei só no ano passado que, na verdade, a voz mais latente em mim não era minha. Eu fiquei, assim, absolutamente abismado quando eu descobri que aquela voz que mais falava para mim, que determinava meus sentimentos, meu posicionamento social, meus relacionamentos, minha rotina, que determinava tudo em mim, era a voz da depressão, né? Era a voz do transtorno de ansiedade. E aí eu junto com a Sara, chamamos ele de Senhor Cocô. Ela até colocou aí. A gente chamou a voz do Senhor Cocô. Tem um Senhor Cocô dentro de mim, falando por mim. Eu finalmente desmascarei ele, agora eu posso falar por mim mesmo. Sensacional esse momento. Você usou o exemplo da arqueologia, eu já uso uma coisa um pouco mais comum, que é a cebola mesmo, né? Por Boa, causa das boa. camadas da cebola, você vai tirando e chorando, mas chega em algum lugar. Exatamente. E porque realmente, quando a gente faz escrita terapêutica, a gente não está escrevendo para ser uma obra, ou alguma coisa para deixar uma obra posteriormente. Se quiser, você pode fazer isso, mas a ideia é que seja uma coisa livre, né? Que você muitas vezes, às vezes, não tem um interlocutor para poder conversar ou falar sobre tudo que você tem guardado. E a escrita, nesse sentido, é um meio fantástico, porque ela permite que você escreva sobre o que está acontecendo, sem julgamento, sem travas, sem olhar do outro sobre você. Então, é uma prática que se torna muito mais rica nesse sentido. E vai causar choro, a gente vai tocar em coisas que doem, vai fazer chorar igual a cebola, mas a ideia é que vá fortalecendo, né? É, E ao longo da prática a gente consegue perceber isso. Então, e a gente pode ter algumas formas, algumas técnicas de escrita terapêutica que falam que você tem que escrever os sentimentos ruins, amassar e jogar, né? Como se nunca mais acontecesse. Eu já não sou tanto dessa abordagem, já acredito que você tem que manter lá, porque a gente consegue ver uma evolução ao longo do tempo, né? perfeito, perfeito. Consegue visualizar a nossa história a partir da forma com que nós estamos contando ela. Exatamente. A parte do revisar, eu acho que é fundamental, porque não adianta nada você só escrever, porque a gente esquece com uma facilidade as coisas, né? E eu acho que é muito importante quando a gente. Desculpa, estou mexendo aqui na tela para ver se tem uma pergunta. Mas, assim, é muito importante quando a gente escreve, deixa lá e, sei lá, meses ou anos até depois, você volta e vê que aquelas palavras têm um outro significado completamente diferente agora. Você pode tentar reescrever aquilo que você não consegue escrever da mesma forma, né? E ver esse processo de evolução é magnífico. É uma coisa assim que você fala, cara, que orgulho de mim, eu evoluí, cara. É muito bom. Isso. A gente consegue traçar uma linha do tempo, né, da nossa história a partir disso. Sem Uhum. falar que a gente pega um sintoma, um determinado momento e vai voltando atrás para ver os lugares em que isso aparece. Isso também é uma forma que e já é escrita biográfica mesmo, né? Sim. Pegar coisas que nós estamos sentindo no presente e associar a outros momentos que isso acontece. A gente cria um padrão de comportamento, muitas vezes, que a gente consegue determinar pela escrita, lembrando, né? E por isso, nesse sentido, é por isso que fortalece e serve como treino para a memória, porque a gente está sempre estimulando Uhum. e nos dá essa percepção maior do que foi, do que nós nos tornamos ao longo do tempo.
A Sara está Verdade. perguntando, está dizendo que gosta de escrever e queimar. Que ela Bom, quase pôs fogo no apartamento uma vez fazendo isso. meu Deus. Assim, tem práticas interessantes de queimar? Tem. Eu, por exemplo, eu já participei de retiros, assim, eu sou católico, né? Dizendo abertamente aqui a todos, em que a gente tinha essa experiência de escrever os pecados ou escrever coisas das quais nós queríamos nos livrar, comportamentos que a gente identifica como errado em nós e que a gente quer mudar e jogar na fogueira, né? Fazer um momento coletivo de colocar na fogueira, todo aquele ritual de tô jogando fora isso aqui, quero começar uma nova vida. Mas a gente não está falando de um processo de ritual, nem de um retiro espiritual, né? A gente está falando de um processo terapêutico. Sendo um processo terapêutico, é importantíssimo ter só penso a palavra em inglês agora, records, né? Que é você ter aquilo gravado, ter aquilo guardado para que você acompanhe o seu processo de transformação. Até porque quando você já está mais avançado e você volta num texto que era ruim para você e aquilo te afeta de novo, da mesma forma como te afetava, isso é um sinal de que você está num caminho que não está dando muito certo. E por isso que é importante você ter, porque você aí tem como comparar se o teu caminho está dando certo ou não, sabe? Então é bem legal ter isso em mente. Ixi, tem uma pergunta grande que não vai dar para anotar, eu vou ter que responder. Deixa eu só, vamos responder aí, Ida. Existe um roteiro específico? Existem Responde aí. roteiros. Existem sim. Tem uma autora que fez todo um livro com um roteiro específico, traçando a parte do autoconhecimento, de elaborar as emoções positivas, negativas. Mas eu acho que, se for uma prática clínica, é importante que seja feito específico para aquele paciente, de acordo com o que você precisa trabalhar com ele, né? Se é a parte de autoconhecimento, se é a parte de emoção. Agora, espontaneamente, aí você pode escrever livremente. Uhum. Isso Acho que é que o a mais melhor legal da coisa escrita é pensar terapêutica. nisso. Você é livre, né? Quando você está no acompanhamento psicológico junto, o psicólogo consegue identificar o que você precisa escrever mais, né? Então é mais interessante que você faça esse acompanhamento em conjunto, que ele vai te guiando e te mostrando o que você precisa escrever, o que você precisa desenvolver. Mas a escrita terapêutica, no geral, ela é muito livre, né? Você pode todo dia escrever como se fosse um diário. Isso já é escrita terapêutica, sabe? É Sim. sensacional. Deixa eu ler aqui o Gilberto Lynch. Qual é a relação escrita terapêutica com a versão de sentido? Versão de sentido que a ACP adota para o trabalho dos terapeutas. Eu não sou psicólogo, então eu não entendi muito bem a pergunta. ACP, Gilberto, se você puder explicar para a gente o que é a ACP e a versão de sentido, explicar para a gente aí o que você quer dizer com isso. Talvez tenha alguma coisa da logoterapia, né? Se tiver, manda aí que a gente conversa sem dúvida. sim. Enquanto isso, Lau, eu queria saber alguma coisa sobre benefícios da escrita terapêutica num nível mais fisiológico, assim, tipo, o que você pode me dizer sobre como a escrita terapêutica pode mudar efetivamente a vida de alguém já no início, tipo, imunidade, raciocínio, pensamento, relacionamentos, doenças, enfim, essas coisas em geral. Primeiro, ela mexe diretamente no nosso córtex frontal, né? Que é a parte frontal do cérebro que está ligada a planejamento, tomada de decisão, ativa do que a gente vai fazer no futuro, memória de trabalho, funções executivas, de atenção, enfim. Todas essas áreas são beneficiadas porque quando a gente está escrevendo, nós ativamos várias delas ao mesmo tempo, né? A gente está ativando a atenção, porque a gente tem que inibir os outros distatores do momento. A Uhum. gente está praticando a memória, porque a gente tem que trazer coisas lá de trás que se relacionem com aquilo. Nós estamos organizando o nosso pensamento, porque às vezes, quando acontecem muitas coisas, e dependendo da rotina, nós ficamos desorganizados mentalmente, que é esse processo de o discurso ficar meio enrolado, fica mentalmente cansado, e com a terapia,
terapêutica da escrita, a gente consegue parar, se concentrar nesse momento e organizar a, a, o desenlace desses pensamentos, né? De uma forma mais estruturada. Então, ele é excelente nesse sentido de organizar e colocá-los de uma forma estruturada, expressados no papel. Aí, essa questão da questão imunológica, faltam mais estudos necessariamente nesse sentido, mas a gente percebe que, por se tratar de emoções, tem a questão psicossomática, né? Que é aquela coisa que as pessoas costumam guardar muitas coisas para si, normalmente, e acabam voltando em outros sintomas mais tarde. Por exemplo, eu passo por muito estresse num longo período da minha vida, e aí, de repente, dali a algum tempo desenvolvo algum problema tipo gastrite, tipo uma enxaqueca que eu não sei de onde veio, eu procuro um médico, não tem nenhuma explicação de onde veio isso. Tudo isso está ligado à nossa questão emocional. E terapêutica ajuda porque a gente não fica acumulando as coisas ali dentro, né, por um longo tempo. A gente coloca em algum lugar. E o fato de muitas vezes não ter uma outra pessoa para nos julgar e o olhar do outro ajuda também porque a gente consegue fazer isso de forma mais livre, sem julgamento e dá um alívio nessas emoções, né? Quando a gente coloca elas de forma concreta no papel. Digamos que a gente tem um mundo interno dentro da gente. Eu sempre falo essa palavra, mundo interno, né? Talvez as pessoas não entendam muito bem o que é. É um dos nossos pensamentos, a forma como a gente se relaciona com o que está acontecendo, como a gente toma consciência das coisas, lembra de alguma coisa de trás, se relaciona com as pessoas quando elas não estão. Sabe quando você passou por uma reunião durante o dia, aí de noite você fica pensando, ele falou isso, isso e isso, eu podia ter respondido isso, 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 isso. É a relação que a gente cria no pensamento, que eu falo, nosso mundo interno, porque a gente interiorizou aquela conversa. E além dessa conversa de pós-reunião, a gente internaliza várias outras coisas, né? Tudo que nós conseguimos captar pela nossa percepção, de certa forma, é interiorizado. E a gente se relaciona com isso o tempo todo em pensamento. Então, às vezes, é muita coisa, né? Nesse nosso mundo interno. Depende, tem umas pessoas que filtram mais, outras menos, e algumas que sentem mais, outras menos, mas, de qualquer forma, ter um lugar para colocar isso de forma concreta ajuda bastante. Alivia muitos sintomas que a gente poderia desenvolver. Uma coisa que eu tenho falado muito no blog, né? Comecei uma série de filosofia na tecnologia, né? Que é algo que me move muito. E, cara, é realmente, como você falou, a gente recebe um bombardeio, uma inundação de informações o tempo todo. E você não precisa sair de casa para isso, né? Não é sair de casa e ficar ouvindo conversas, ouvir o chefe, conversar no trabalho, outdoor, não é isso. Você acorda com um outdoor na sua cara, que é o seu celular. Né? Você vai dormir com esse outdoor na sua cara. Você passa o dia mexendo nele o tempo todo. E é o tempo inteiro gente pegando seus dados para anunciar coisas para você, de forma que vão te atrair. Então os anúncios que passam na sua frente não são descartáveis completamente, né? Você acaba prestando algum nível de atenção, mesmo que leve, a cada um deles. E você não lembre exatamente deles, você gastou um pouco de energia olhando eles. Né? E é o tempo todo, seja no Instagram, no Facebook, no YouTube, aonde você estiver, você vai ter uma série de estímulos mentais que apelam para gatilhos, né? Eles estudam, os caras de marketing estudam psicologia, estudam neurociência, para saber quais tipos de gatilhos vão atingir diretamente a sua mente. Então você às vezes sente quase que instintivo uma necessidade de resposta, né? Seja por cor, seja por arranjo de palavra, seja por vídeo, enfim. Eles sabem mexer com a nossa mente. Então quando a gente passa o dia inteiro, mesmo que você nem saia de casa, né? Por exemplo, na quarentena, você está o dia inteiro só... Oi. Desculpa te interromper, mas eu tenho um amigo que falou que ele aprendeu muito mais sobre comportamento de pessoas estudando sobre marketing do que psicologia. Exatamente. Eles se informam muito sobre a questão do que move o ser humano para tal comportamento, gatilho,
Uma coisa que você coloque no ambiente já muda toda a nossa atenção. Então, Eu é mesmo bem estudei marketing complicado. digital por uns 2 anos, né, para poder conseguir me lançar no mercado aqui digital, Uhum. porque senão realmente as pessoas não prestam atenção, porque já está todo mundo acostumado a um certo formato. Por exemplo, você acha que não faz diferença, mas o botão arredondadinho de você clicar é diferente do botão quadrado, né? A cor do botão faz diferença, né? O que está escrito lá também faz diferença, aonde ele está arranjado, quais palavras usar no headline, enfim, tudo isso afeta diretamente a sua sensibilidade, né? E é um bombardeio de informações e de estímulos no teu cérebro que você não precisa sair de casa para ser afetado por isso. Na quarentena, por exemplo, você pode passar o dia inteiro dentro de casa e ter a sua cabeça completamente assim, enlouquecida. Você terminar o dia com aquela sensação de que tem uma nuvem na sua cabeça, de que seu olhar está turvado, porque você está tão cheio de estímulos que você nem conseguiu identificar de onde vieram, que fica tudo enegrecido, digamos assim, né? Fica tudo confuso. Então, o processo de escrita terapêutica, no período da quarentena, pelo menos para mim, ele é muito importante porque eu consigo distinguir o que é voz do que os marqueteiros têm e o que é a minha Uhum. voz, sabe? Porque a gente acaba indo num fluxo de massa, assim, né? Tipo, eu vou pela recomendação que os algoritmos me dão, né? que as redes sociais me dão. Eu aceito os amigos que eles me recomendam, eu aceito as músicas, os filmes, os vídeos que eles me recomendam. Eu tô sempre indo pelo que me recomendam, e não pelo que eu procuro, ou pelo que eu quero, ou pelo que eu Não é produzo. porque aparece tanta gente que não tem um eu na clínica, né? Exato, exato. Esse Porque é fato de tudo não ter construído um eu é cada vez mais comum. artificialmente. Oi? Uhum. Porque é tudo construído artificialmente, de certa forma. Não se reflete Isso, sobre, só consome o que está vindo. exato. E aí, Você vai só consumindo e só se deixando levar pela opinião de alguém que está te recomendando, que não é alguém, é um número, é um algoritmo que está mapeando cada dado seu, cada comportamento seu, para te entupir de coisas que ele acha que seriam interessantes para você, de forma que ele passa a te conhecer mais do que você se conhece. E o seu eu se sim. perde, porque você passa a ver só o que te recomendam. Você não se constrói mais, você não se preocupa em saber qual é a sua voz. Eu acho que a escrita terapêutica é um remédio poderoso para esse momento em que a tecnologia está sentando na cabeça do ser humano, né? Sim, exatamente. É engraçado se chegar nesse assunto, porque eu também gostava bastante de estudar sobre tecnologia. Até isso só. E daí é interessante porque às vezes só de falar uma marca de alguma coisa já aparece várias coisas, né? A gente não sabe mais se tem alguém escutando É ali isso. atrás, se é realmente só o algoritmo que está reencaminhando tudo e o próprio coronavírus trouxe esse impacto de informação para a gente, né? Acho que a gente conseguiu se sentir tão soterrado por causa da pandemia, do momento atual, vendo notícia no WhatsApp, vendo no Instagram, vendo no Facebook, vendo no jornal. Chega um momento que a gente nem sabe mais diferenciar o que é do que não é, se é fake news, se não é, porque é Exato. muito e a gente precisa ter um filtro, né? É E tanta isso é informação reflexão. e a gente não tem um eu formado, então a gente não consegue nem opinar, nem a gente só vai aceitando tudo que apresentam, né? Uhum. Uma coisa que eu descobri que eu fiquei absolutamente assustado é tipo aquela função de geolocalização dos celulares, das redes sociais. Se você desativar, não adianta nada, né? Eles continuam te geolocalizando. É só para você achar que ninguém está te localizando, mas você continua sendo localizado. É, enfim, e a voz, por exemplo, está no próprio contrato do celular que a sua voz é gravada 24 horas. A gente não percebe, mas está lá escrito no contrato. Então é isso. Exatamente. Você fala, qualquer coisa que você fala é gravado pelo celular e ele é transmitido para um algoritmo que vai te recomendar anúncios de acordo com o que você fala. É absurdo, é assustador. Uhum. BBB É, gigante, né? exatamente. Uhum. O Gilberto ele esclareceu para a gente aqui o que ele estava querendo dizer. Deixa eu ler que a ACP
é a abordagem centrada na pessoa do Carl Rogers. Após um atendimento clínico, o terapeuta escreve sobre a sessão que realizou, de modo a compreender o que ele sentiu na sessão terapêutica. Está falando do terapeuta, né? Parece que o fundamento é o mesmo da escrita terapêutica que vocês estão falando, mas com origens distintas. Acho que ele está dizendo que talvez a escrita pós-sessão que o próprio terapeuta faz seria uma forma de escrita terapêutica para o terapeuta. Eu entendi mais ou menos isso. Agora eu entendi um pouco melhor. A terapia centrada na pessoa foi feita por um psicólogo chamado Carl Rogers, que ele faz parte dos existenciais humanistas ali, perto de Frankl também. Mas ele tinha algumas diferenças. Nas abordagens dele durante a terapia, tinha mais uma coisa mais próxima das pessoas, de ouvir e ter uma atenção integral à pessoa. Então, e durante o processo terapêutico, eu não sabia dessa parte de ter escrita terapêutica, mas como é um processo de devolver o que a pessoa está sentindo, para conscientizá-la sobre o que está acontecendo, com certeza faz todo sentido ela usar da escrita para ligar o que aconteceu na terapia, né? E dar um sentido para aquele diálogo, para aquela relação que ela teve durante o processo terapêutico dela. Acho que sim, o sentido está nisso, ela conseguir resgatar o que ela conseguiu durante aquela terapia e colocar no papel para assimilar, né? Porque quando você coloca, você está, de certa forma, reaprendendo o que você aprendeu na terapia. Está refazendo, está recolocando em algum lugar. Então você assimila melhor a partir do momento que escreve. Esse é o sentido, eu acredito. Tem uma coisa na terapia, pelo menos para mim, eu experimentava muito isso, experimento, né? Quando acaba a sessão, muitas vezes eu esqueço. É como se desse um branco, sabe? Foi tanto esforço mental que a cabeça, puf. Mas depois, aos poucos, vai voltando, né? Os tópicos vão voltando. E eu percebo que é absolutamente fundamental ir anotando os tópicos que eu lembro, porque são, de fato, as coisas que importam para a minha transformação, para a minha mudança, para o meu crescimento. São as coisas que pipocam, né? Tipo, esse tema, aquilo que você falou, aquilo que o psicólogo falou, e eu vou anotando aquilo e tentando construir uma narrativa sobre, mais ou menos, para encontrar um sentido naquilo que eu disse, na resposta do psicólogo e como aquilo se integra na minha vida. Então eu considero também uma espécie de escrita terapêutica. Quem sou eu para considerar alguma coisa? Mas eu considero, no meu processo de terapia, uma forma de escrita terapêutica, a escrita pós-sessão, né? Para mim que sou não psicólogo, né? Mas sou o que está sendo atendido. E eu integro as coisas, né? Não sei você como psicóloga, você faz anotações após as sessões sobre cada Algumas sessão? coisas eu sei de uma forma diferente. Geralmente, por exemplo, quando eu estou estudando, eu preciso pegar o conceito, ligar com uma experiência, uma vivência e escrever para associar os dois. Acho que quando a gente fala no processo terapêutico é exatamente isso, pegar o que o terapeuta falou, associar com a experiência que eu tive e colocar no papel. Dessa forma, e aprendo melhor sobre o que aconteceu ali, né? Eu consigo dar um sentido, uma visualização a mais para aquele processo que está acontecendo comigo. Show, ótimo. Aumenta a nossa percepção, nossa consciência. Sim. Então, funciona para os dois lados, né? Tanto para o terapeuta quanto para quem está sendo atendido. Né? Muito bom. A Lana fez uma pergunta. Sara, eu já vou ler as suas coisas, porque a pergunta da Lana é menor. Após a sessão, você anota, você analisado. Eu, no caso, né? Sim. Após as sessões, eu anoto. Né? Geralmente, quando eu estou presencial, quando eu fazia a sessão presencial, eu ia sempre com um caderno. Então, eu falava já anotando algumas coisas e ouvia já anotando outras coisas. E depois da sessão, então, eu sentava e fazia um brainstorm. Né? Eu botava tudo no papel e ia pensando sobre aquilo. E conforme eu ia pensando, eu ia acrescentando novas coisas àquilo, até que fizesse mais sentido para mim o que foi dito.
Agora que eu tô tendo que fazer online, né, que está sendo mais difícil, eu fico sempre, eu tenho aqui na minha mesa esses tipo, papeizinhos, assim, né? Vários papeizinhos. Então eu vou arrancando papelzinho por papelzinho e vou fazendo pontinhos, assim, tipo, Muito eu, bem. viu? Por exemplo, meu psicólogo é o Jota, então eu falo, o que que o Jota falou? Ele falou isso e aquilo. O que que eu penso disso? Eu escrevo alguma coisa aqui. Depois eu passo para um caderninho, né? Durante a sessão eu vou colocando nesse papelzinho e após a sessão eu passo para o meu caderninho mesmo. Uhum. Então isso é muito bom. É o que você perguntou, se você faz acompanhamento psicológico, faça isso, porque traz um resultado melhor. As Uhum. impressões vão mudando conforme as horas pós-sessão. Exatamente. Conforme as horas da sessão passam, as impressões que você tem mudam completamente. Às vezes você tem insights assim, absurdos, né? Você fica, caraca, como é que eu não pensei isso naquela hora? Eu preciso falar na próxima sessão, né? Então você anota, porque é importante ser trabalhado, né? Tem algo a dizer É. sobre isso, Lau? Ou a gente passa para a pergunta da Sara? E quando eu estudava psicanálise, tinha muito isso do corte, principalmente na sessão lacaniana, você corta a sessão antes. Às vezes ela não dá 50 minutos, uma hora, mas você corta com 20, 30 minutos, porque a partir daquilo a pessoa continua em processo de análise, de acordo com o corte que você fez. Uhum. Ainda assim, por mais que você termine ali, a pessoa vai continuar trabalhando. Eu cheguei a fazer análise um tempo. Nossa, eu tinha uma raiva da terapeuta. Uhum. Também tive uma dessas. Na hora que eu tava mais envolvendo ali, então, a sessão acabou, né? Não é possível ter passado 50 minutos. Ai, ai. Deixa eu ver o que a Sara falou. Ela falou sobre a nossa parte de tecnologia, né? Eu sou gestora de TI, né? Tecnologia da informação, e fiz muitos trabalhos para grandes empresas de tecnologia. A maioria dos trabalhos era focado em melhorar os algoritmos, ou seja, humanizá-los. O que esse algoritmo já faz que pode ser melhorado para o ser humano? A pergunta. Precisamos do humano local, inserido naquela cultura, para mostrar onde estamos errando e como podemos acertar mais. Acho que essa é a abordagem que fazem aos técnicos da informação para que eles possam contribuir, né? Eles perguntam, né? Eles pegam um humano do local, daquela cultura, perguntam para ele como é que a gente pode acertar mais, né? Como é que a gente pode fazer anúncios que sejam efetivos e recomendações que sejam efetivas para você, ser humano, nessa localidade, com essa idade, desse gênero, dessa forma, etc. Na época, uns 7 anos atrás, eu ouvia áudios enviados no Messenger, por exemplo, para transcrevê-los e melhorar as ferramentas de transcrição, ou selecionava as melhores respostas a uma query de Google, não sei o que é. Isso há 7 anos, imagina como está hoje. Né? Isso há 7 anos, imagina como está hoje. Eu não vou falar de filosofia da tecnologia, senão a gente vai tomar o lugar de fala da Então, psicologia aqui. revolução das máquinas já começou, agora é só. É. O Admirável Mundo Novo lá do Huxley já passou, já. 1984, esses livros já foram, já. Está acontecendo. A gente está em outro patamar agora. Para quem não sabe, o governo da Coreia do Sul, por exemplo, obriga todo mundo a usar um braceletezinho, né, que identifica o que o cidadão está sentindo quando ele vê o imperador. Né? O imperador faz uma proclamação que todo mundo é obrigado a ver na televisão, de tempo em tempo. E aí, como é todo mundo obrigado a estar ali diante do imperador ouvindo o seu discurso, não adianta se você ri, se você bate palmas, se você elogia. A pulseirinha identifica o que você está sentindo, se você está com raiva, se você não está. Então eles têm um algoritmo que determina a porcentagem de gente que gosta e que não gosta do imperador, como vai reagir com pessoas assim, como vai reagir. Então, esse uso da tecnologia, como nós estamos fazendo hoje, está conduzindo a gente para uma ditadura terrível. É basicamente isso. Então, só para a gente não se perder, não perder o fio do norte, desculpa, obrigado, Natália. Coreia do Norte, putz grila, falei besteira. Coreia do Sul não tem comunismo, né? É a Coreia do Norte, eu confundi as coisas. Ali está falando, putz, irei começar a fazer isso. Realmente ocorre vários insights durante e depois das sessões, exatamente. Vale a pena mesmo. Só para não perder o fio da meada, então, falando muito de tecnologia, indo para a psicologia de volta,
Eu acho de verdade que a escrita terapêutica é uma arma eficaz para o nosso eu, para que a gente se blinde contra esse excesso de informações, essas inundações, excesso de recomendações, de forma que a gente vai perdendo a nossa identidade, essência, personalidade, seja o que você queira chamar. Você vai deixando de ser você e você vai se tornando uma massa que é só mais um número para um supercomputador que está em algum lugar no Vale do Silício, que você não tem nem noção, né? Então, a escrita terapêutica é esse processo de se encontrar, de se achar no meio de toda essa bagunça, né? Porque além de toda essa bagunça de digital, tem a bagunça real ao seu redor, de família, de trabalho, de estudo, que também te influenciam. Tem a bagunça interior, que é as coisas que você mesmo cria, que tem bagunça por tudo que é lado. Então você precisa, assim, é uma necessidade que você pare e escute você mesmo um pouquinho por dia. Sim, perfeito. Para perceber o que realmente importa para gente, né? Que se, apesar de todas essas camadas em nossa volta, a gente ainda consegue se relacionar com o outro, como estão as nossas próprias relações, as nossas próprias emoções, de que forma nós estamos fazendo o nosso trabalho. Envolve tudo isso, né? Tirar, Sim. sair um pouco desse campo macro e entrar no micro, né? O que eu tenho feito, para onde eu quero ir, onde que eu, como, aonde que a vida está me levando desse jeito. Tudo isso a gente consegue escrever, mesmo que tire seus. E não é difícil, né? São 10, 15 minutos por dia. Às vezes a gente sempre tem aquele tempo de ócio e não sabe muito bem o que fazer, de repente ter um caderno do lado é uma solução para colocar as coisas no lugar, né? Uhum. Literalmente. A minha solução foi levar um caderno para onde eu ir. A minha mochila, aonde eu vou, tem um caderno para escrever qualquer coisa que eu pense, né? É muito engraçado. Eu vou deixar os relatos mais pessoais hoje é quinta, né? Pro sábado, que eu vou estar aqui sozinho falando sobre o meu estudo de caso, pessoal, com a escrita terapêutica. Mas, assim, eu virei o maluco das notinhas, né? Eu via meu irmão fazendo isso e eu zoava ele. Falei, cara, você é maluco. Onde você vai, você tem um papel, você para do nada no meio da rua, escreve. Que bobeira, né? E depois eu comecei a fazer a mesma coisa. Falei, cara, eu virei o maluco das notinhas. Porque aonde não tem como, tem pensamentos que vêm que você precisa colocar para fora e não dá naquele momento. Sim. Então você puxa o caderno que já tá ali, já tá na minha mochila. Se eu tô na Tem horas faculdade. que você vai dormir, começa a pensar e vai ter que levantar para escrever, porque aquele é o Exato. momento. Eu já deixo o caderninho ali pronto, né? Eu tenho meu ambiente pronto aqui, eu sei onde estão as coisas. Se eu precisar levantar para pegar o caderno, eu sei onde vai estar. Entende? Ele está sempre Sim. à minha disposição, porque é fundamental para mim. E se eu não, enquanto eu não coloco para fora, eu fico dá agonia, nervoso, né? Porque, enfim, eu ainda Ah, sou um paciente de transtorno de ansiedade, ainda sou um paciente de depressão, então eu ainda tenho esse problema, né? Mas, é, enfim, já é muito melhor comparado com o que eu tinha antes. Porque antes eu ficava nesse nervoso, eu não tinha o que fazer. Né? Não tinha. Não, para onde que eu vou recorrer? Não tinha o que fazer, eu ficava tonto, quase desmaiava, um desespero danado, né? Agora não, agora eu tenho um caderninho. Então eu coloco tudo ali e converso com ele, né? É como se fosse uma segunda pessoa. Você coloca um interlocutor ali, né? uhum, exatamente. Por isso que é o elo que liga o nosso mundo interior com as palavras concretas. Eu coloquei essas frases esses dias justamente querendo dizer isso, a nossa forma de entrar de compreender a realidade, né? Literalmente, e conseguir expressar ela de alguma forma. Teve a, só não deixando passar, a Iana falou que a voz interior da depressão dela se chamava o Capetão. Muito bom. O meu é o Senhor Cocô. Capitão é boa também. Uhum. E aí, Eda, eu lembro que tinha perguntado sobre escrever sobre os gatilhos. Bem importante também, Hum, fazer uma perspectiva, né? Porque às vezes a gente tem aquelas emoções que vêm do nada. Por exemplo, de noite a gente tá lá tranquilo e de repente aparece, e de repente bate uma tristeza, começa a vir, acontece, sei lá, o teu pai tropeçou numa cadeira e você ficou com tanta raiva daquilo e estourou. Mas isso não é tipo uma coisa que aconteceu do nada, são várias uhum. coisas no decorrer em pontos do nosso dia, né?
que, que foram acumulando e estourou nesse momento infeliz ali, né? E a escrita terapêutica serve para traçar esses gatilhos também. A gente acorda, de perceber que forma a gente acordou, o que que fez, aconteceu de manhã, que já deixou a gente meio balançado, perdi a carona, me atrasei no trabalho, chefe encheu o saco. Também é uma forma de ir anotando e escrevendo de quais são as situações que te levam a ter respostas a esses gatilhos mais tarde, esses sentimentos que vêm do nada e a gente estoura, e começar a perceber de que forma eu posso reagir melhor a partir do momento que eles acontecem de novo. Uhum. Então, é uma forma de a gente conseguir fazer pela escrita terapêutica, porque eu consigo ter uma consciência maior quando eu coloco no papel de quais são esses gatilhos, e eu posso pensar, a partir do momento que eu coloco no papel, de que outras formas eu posso reagir a essas coisas, ou que outros comportamentos eu posso ter para evitar, né? Exato. Essa questão dos gatilhos são importantíssimos de você identificar. Né? Eu preciso confessar que eu não escrevi sobre isso no livro ainda. Se você puder escrever, se você puder acrescentar essa parte, vai ser uma grande honra você ter a sua caneta, sei lá, que palavra usar, sua chancelaria sobre esse assunto. Porque é um dos assuntos que eu tenho mais dificuldade, de identificar gatilhos. Então vou deixar essa parte para tu. Aqui ao vivo, se comprometendo, hein? Beleza. É o seguinte, é a questão do gatilho. Para mim é muito difícil ainda, porque como tem essa voz do Sr. Cocô, apesar de eu ter conseguido diferenciar, né, o que é a depressão, o que sou eu ainda não consegui identificar todos os gatilhos que trazem essa voz agora. Porque antes era uma só voz, era uma coisa só. A depressão falando em mim e era só eu. E aí, quando eu consegui diferenciar, e agora tem eu e o Sr. Cocô, eu não consegui ainda descobrir todos os gatilhos que chamam o Sr. Cocô de volta. Eu ainda estou nesse processo, entende? Eu sei, por exemplo, tem um gatilho de frustração. A frustração, para mim, é o pior de todos. É o que me deixa assim, down o dia inteiro, se bobear o dia seguinte, não consigo fazer nada. Então, eu sei, por exemplo, que tem grupos de WhatsApp que eu não posso abrir de manhã. Eu sei que se eu abrir de manhã, olhar aquele grupo, todo mundo falando um monte de coisa muito alta, muito intelectual, não sei o que, eu já começo a pensar, cara, eu não sei nada, eu sou idiota, olha isso, cara, eu sei, porra. Sabe? Eu já começo a colocar em questão todo o meu trabalho, toda a minha vida, todo o meu estudo. É como se nada importasse. Né? É um gatilho tão forte que eu coloco embaixo do tapete tudo que eu sei, tudo que eu aprendi a vida inteira e me sinto assim, o cocô do cavalo do bandido. Já identifiquei isso. Então talvez seja o caso também de alguém aí, né? Existem grupos de WhatsApp que não é bom que a gente assista, que a gente olhe em determinados momentos. A gente sabe quais são, né? Cada um tem o seu grupo de WhatsApp que incomoda mais. A mesma coisa para... Vontade de sair de todos, mas a gente mantém porque é a Exato. nova questão de aceitação social que a gente tem na quarentena, né? Exatamente. Eu converso muito com a Sara também, por exemplo, sobre séries. Tem séries que para mim são gatilhos, né? Quando eu tô naquela vibe da depressão, que quem é depressivo tem momentos, né? Passa por alguns dias de depressão, depois alguns dias melhores. Isso para quem já está num processo de terapia avançado, né? Tem aqueles dias mais caídos e aqueles dias mais levantados. Então, quando eu estou nos dias mais caídos, eu não posso assistir certas séries. Por exemplo, quando eu tô down, eu não posso ver The Walking Dead. É bobeira, né? Parece bobeira, mas não posso, porque é muito escuro, é muito sério, é muita tensão, a trilha sonora é tensa, é morte, enfim. Sim, uma pessoa que tem pensamento suicida, por exemplo, não vai poder assistir 13 Não pode. Reasons, Não, não, de jeito nenhum, impossível. né? A Ou Sara tá bolada Nada. ali. Bernardo não assiste série pesada comigo, cara. Então, pra assistir séries pesadas, eu tenho que estar num dia muito bom. Porque senão eu desço mais, entende? Aí eu prefiro ficar no Modern Family, How I Met Your Mother, Merlin, essas coisas mais assim. Né? Psicólogo pode ajudar a ser a voz da tua cabeça ou Ou da doença. indicação de doença. Sim,
Olha, bom, a gente não tem um nome científico para isso, mas a gente Uhum. trabalha com isso. Ou talvez tenha um nome científico, mas não me vem agora. Mas enfim, é justamente esse processo da própria terapia de identificar o que é nosso e que a gente acabou criando como crença generalizante, né? Existem muitas crenças e padrões de comportamento que a gente criou ao longo do tempo e acaba não se dando conta. Então, por exemplo, quando as pessoas falam, eu, eu nunca vou conseguir namorar de novo, eu nunca vou me relacionar com ninguém, nenhum homem presta. Essas generalizações são pensamentos, de certa forma, que a gente precisa questionar e perceber, contrapondo a elas, que elas não condizem com a realidade, né? Que existem outras possibilidades para além disso. E quando Uhum. eu fecho as coisas em uma coisa muito generalista desse tipo, eu perco de ver outras possibilidades. Geralmente é isso que acontece com essas vozes. A gente se prende a uma coisa específica e não percebe as outras possibilidades que existem além daquela. Exato. Isso, de certa forma, o psicólogo pode conduzir, sim. Ele pode te ajudar a identificar que tem vozes aí, né, que são crenças generalizantes, que não são exatamente o que você pensa, né? É incrível como a gente tem essa capacidade, né? Como você falou, por exemplo, a mulher que termina um relacionamento está irritada porque foi traída e tal, legítimo, claro, justo, mas aí Uhum. na raiva, né, acaba falando, nenhum homem presta, né? Homem não serve para nada, não sei o quê, e aí nunca mais vou me relacionar, etc. Essas coisas não são só palavras, né? As palavras elas são símbolos para sentidos por trás, né? Elas Uhum. servem de símbolos apenas. Então, quando você emite palavras, você está, de alguma forma, introduzindo sentido em você, né? E emitindo sentido para quem está te ouvindo. Então, é como se você estivesse se colocando numa armadilha que você mesmo fez, né? Então, nenhum relacionamento mais vai dar certo, sabe? Nenhum homem vai prestar de verdade. Enfim, não é porque homem não presta, não é Eu porque sempre relacionamento não dá fracasso em certo. tudo. Exato, é. Não é porque o mundo real é assim, é porque você está se auto-sabotando. Você não Eu sou conhece a sua muito voz. uma coisa que acontece muito também, né? A gente cria uma crença porque olha só algumas perspectivas da nossa vida, mas se a gente olhar outras coisas que acontecem ou outras possibilidades que podem acontecer, a gente cria uma consciência, uma percepção maior Exato, desse campo. perfeito. E nesse sentido também, acho que o terapêutico está aí para ajudar a você identificar essas vozes que você coloca. É uma coisa que eu aprendi, dar nome às coisas, dar nome a tudo, né? Tipo, a voz do senhor Cocô é a voz da depressão, para mim. Mas você dá um nome Não para a tem como voz. levar isso a sério. Não dá, não dá. Depois, quem sair daqui, vai no YouTube e bota a história do cocô, Cocoricó. Pode Aí você falar. vai entender por que o nome da minha depressão é Senhor Cocô. É a música do desenho Cocoricó que eu assistia quando criança. Tudo que ele fala ali é a minha depressão, entendeu? É mais ou menos aquilo ali. E aí, quando você coloca no papel, você acaba dando nome, mesmo que você não tá um nome tipo Laurine, Bernardo, não tá dando nome literalmente, mas você está colocando em terceira pessoa aquele sentimento, aquela sensação, seja o que for. E aí você consegue olhar com um olhar externo, né? Você está olhando para aquilo como se fosse outra pessoa olhando para dentro de você mesmo. Pô, Sim. isso é sensacional, poxa, Você incrível. pode humilhar a sua depressão chamando de Senhor Cocô. Exato. Humilhe a sua depressão. Humilhando ela, exato. É interessante também o processo de rir dos seus próprios problemas, né? Quando você consegue colocar no papel e você olha e fala, cara, por quê? Por que eu fiz isso? Né? Por que eu reajo assim? Que bobeira, né? Eu tropecei no chão e esbravejei contra Deus, contra o mundo, contra o universo, contra todo mundo. Me xinguei a sétima geração de todas as pessoas. Cara, que idiota, que bobeira, por que eu fiz isso? Ri, sabe? Ri dos teus defeitos, ri da tua Sim. depressão, etc. Que isso é muito saudável, né? A risada é terapêutica. Frankl falava, né, que no campo de concentração tinha muito humor negro, porque quando você
percebe esses contrastes da vida, em que tem coisa que é tão absurda e ridícula que acontece com a gente que não tem como não colocar em um tom de humor. E que bom que a gente coloca, porque assim torna mais suportável. É uma Exatamente. forma de suportar essa dor, esse sofrimento. Isso é uma coisa que eu sempre achei sensacional no Frankl. O humor negro como forma de enfrentar a dor do momento. Né? Porque, por exemplo, hoje se fala muito do racismo, de fato, e tudo mais, né? A gente não está colocando isso em questão. Mas o enfrentamento do racismo, ele tem sido... 5 minutos, tá? Ele tem sido muito... Eu entendo quem adota violência, quem adota agressão, uma certa raiva, né? E, claro, gera raiva na gente. Ridículo, né? Você discriminar uma pessoa porque ela tem uma cor diferente da sua é ridículo. Mas eu acho que esses rompantes de violência mais geram mais violência, geram mais agressão. Então eu lembro sempre, por exemplo... Né? Exato, exato. Levando a outra e até que você não consegue ver um fim daquilo, não. Perde-se os gatilhos de onde começou e o que ocasionou e acaba um movimento de massa mesmo. Exato. Violência. Eu vejo a forma que o racismo foi melhor trabalhado e o momento em que o racismo nos Estados Unidos, por exemplo, foi mais erradicado, assim, foi no momento ali em que lançaram séries como Todo Mundo Odeia o Chris, séries como Eu, a Patroa e as Crianças, que faziam humor negro com a realidade de pessoas afrodescendentes vivendo nos Estados Unidos, que passavam por problemas de racismo, né? Colocando elas em posições sociais diferentes e mostrando, olha, dá para ser negro e rico, dá para ser negro e pobre, enfim. O humor nessas séries com a realidade do negro nos Estados Unidos enfrentando o racismo mudou a visão de uma geração sobre o racismo, sobre quem é negro, quem é branco, e, enfim, as relações interpessoais, enfim. Eu acho que foi a melhor forma que conseguiram fazer para erradicar racismo foi usar o humor, né? Que o humor vai gerando mais alegria e as pessoas vão se dando bem. E, na escrita terapêutica é a mesma coisa. Você vai rindo dos seus problemas, é que você abraça a tua depressão, abraça o teu problema, abraça a tua ansiedade e fala, cara, vamos lá, vamos caminhar junto. Toma um café aqui comigo e vamos embora. Escreve sobre as coisas engraçadas que acontecem também, porque às vezes a gente foca muito em as coisas positivas e negativas, mas tem todo um leque de emoções e pensamentos dentro disso, né? Então, conta suas partes engraçadas da sua vida que você acha cômico, ou coloca o que aconteceu de ruim com você em uma perspectiva de humor, para ver se você consegue ver isso diferente. São várias coisas que são possibilitadas por meio da escrita. Uhum. A gente acaba tendendo a fazer um negócio muito sério, né? Querer ver as coisas sérias, as partes sérias, né? Escrever uma obra, né? Enfim, ficar bonito. O escrito terapêutico não é para ficar bonito, né? Você está ali botando o teu coração, botando a tua alma, enfim. E faz parte colocar as coisas que foram engraçadas para você no dia. Bom, basicamente isso. Temos 1 minuto e 35 segundos. Oi? Fechamos com humor na escrita terapêutica. Exato, olha que incrível, né? Eu nem tinha pensado nisso. Cara, pô, é ótimo. A Thali falou aí, ótima dica. De fato, ótima dica para mim também, né? Passar a usar mais humor no momento da escrita terapêutica. Bom, eu acho que a gente falou tudo, né? Se tiver alguma consideração final aí, ó. Só começar nos jogos da escrita terapêutica, então se surgir outras dúvidas, vão ter outras lives, a gente vai fazer uma semana dedicada só para isso praticamente, então continuem acompanhando. Exato, amanhã eu tenho mais uma live com um amigo meu de faculdade, né? Ele é da filosofia também. Depois vai ser uma live meu estudo de caso, e na quarta que vem a gente vai ter uma live de novo com a Lau. Então a gente tem aí essa semana toda de trabalhar, de destrinchar a escrita terapêutica antes do livro chegar nas suas mãos, para você ter um material já assim, mastigadinho, para você só ler o livro e colocar em prática e ter uma vida melhor. Tá? Então eu vou terminando essa live. Se você puder deixar a tua curtida, compartilhar com alguém,
deixar um comentário, salvar para mais tarde, se você não pode ver tudo, se você chegou agora. Escrever sobre ela. Escrever sobre ela, exatamente, importantíssimo. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas, tá? No meu Stories. A Lau também deve fazer isso, provavelmente, né? E quem se sentir à vontade, procura um dos dois, deixa suas dúvidas. 5 segundos. Muito obrigado, Laurine. Grande abraço. Fica com Eu Deus. que agradeço quem estava ouvindo, gente, você pelo